todo mundo curtindo 90.7. Muito além do terror. Olha aí, o livro que é a premissa da antologia dos contos organizadas por o nosso grande Lucas Medeiros, que reuniu autores, e ele vai trazer essa antologia de contos nordestinos. Lucas está aqui com a gente, está lançando esse trabalho, esse livro. Bom dia, Lucas, é um prazer recebê-lo. E por quê que você escolheu fazer essa publicação Muito Além do Terror? Bom dia. Bom dia, Rafael Sam, bom dia a todos da bancada. Fico mais que lisonjeado pelo convite. O pessoal aqui do grupo já está acompanhando. E desde 2019 eu venho publicando livros em Guarabira. E a minha primeira publicação foi um livro de terror que se chama O Anjo Diabólico, a Odisseia de Lord Taylor, que vai narrar a trajetória desse personagem que vive numa cidade, num país distópico fictício que se chama Olivia. E desde então, os meus leitores vêm me conhecendo por essa característica de sempre ter um traço da literatura de terror em minhas obras. De 2019 para cá, eu vim publicando não só terror, mas o terror sempre de alguma forma está presente em minhas obras. Por eu gostar muito desse gênero, inspirado em grandes clássicos como Edgar Allan Poe, Lovecraft e Stephen King, por exemplo. E chegou um momento que eu acho que é uma das coisas que eu aprendi, principalmente com a nossa Academia de Letras aqui de Guarabira, que quanto mais a gente desenvolve algo, quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente produz, tem um momento na nossa vida que a gente não pode só pensar na gente, mas a gente tem que pensar no outro. E a antologia, ela tem essa função pedagógica. Para quem está nos ouvindo, quem está aqui nos acompanhando, a antologia é nada mais, nada menos que um livro que tem um organizador, no caso sou eu, e eu vou selecionar autores para fazer uma publicação em conjunto. Não é que sejam coautores, todos são autores do mesmo peso. A diferença é que eu que estou organizando, eu chamei, convidei, fiz essa seleção e eu propus a seguinte premissa para os autores. Olha, eu queria muito que a gente homenageasse o nosso Nordeste, nossa Paraíba, nossa Guarabira ou qualquer outra cidade, mas portanto que a gente trouxesse e avivasse a nossa cultura. Então, cada autor, cada autora desse livro teve a missão de fazer uma história que se passa e representa a nossa cultura nordestina na literatura de terror. E aí você traz uma seleção de autores, mas quais os critérios para o pessoal entrar no trabalho? Olha só, como essa é a primeira que eu faço, o critério que eu escolhi era que as pessoas fossem artistas ou que demonstrassem ter o interesse em produzir algo, porque outra coisa que eu acho bacana, fico muito feliz, é que tem 4 autores que eu estou lançando nessa obra. Então, assim, tem pessoas aqui neste livro que nunca lançaram um livro e agora, pela primeira vez, estão fazendo parte de uma antologia, que são eles o Daniel Gomes, a Lidiane Dias, que são daqui de Guarabira, tem o Matheus Targino, que é de Araruna, e a minha esposa também está se lançando, a Kelly Medeiros, que também está fazendo parte do livro. Além dele, tem outros autores, né, que eu vou até citar aqui os nomes para não errar nenhum, perder nenhum de vista. Temos também na antologia o escritor Antônio da Costa, que é o pastor da Igreja Congregacional, que fiquei muito feliz de ter aceitado o convite, e ele trouxe uma característica que eu acho muito boa dele, que ele conseguiu fazer uma história de terror e lenda com comédia. Ele não sabe escrever nada sem botar uma comédia, ele tem que fazer alguém rir, e ele conseguiu fazer isso, a característica dele. Pronto, olha aí, os autores. Eu fico muito feliz de ter reunido eles. Temos a Ilma Guedes, aquela lá em cima na foto, com o seu livro. Eu a conheci na Feira Literária aqui de Guarabira. Mais abaixo dela tem o Matheus Targino, que é de Araruna, que também está fazendo agora o seu primeiro conto. E também ali no cantinho, lá embaixo à direita, temos o professor Mário Vinícius, doutor e professor aqui da UEPB. Foi meu professor na universidade, no curso de Direito. E eu consegui também chamá-lo. Uma curiosidade, eu nem esperava, né, que ele escrevesse terror, mas ele já escreveu um conto, já foi selecionado antes da minha antologia, em outra antologia. Ele também é aficionado pelo 13, o time do coração dele, ele escreve sobre o 13. Então ele é um pesquisador, historiador, que tem uma vasta variedade de conhecimento, principalmente no campo histórico e também no desportivo. Muito bom. Agora eu vou provocá-lo, certo, viu, Lucas Medeiros. Muita gente diz assim: o povo não lê. Para que lançar um livro?
um compêndio desse, uma antologia dessa, porque o povo não tem interesse, o livro está morrendo, principalmente o impresso, né? E é um desafio hoje você ser escritor. Você tem aí best-seller, você tem cases de sucesso. Contudo, todavia, a grande maioria alguns exemplares, o pessoal recebe, mas não lê, está lá empoeirado, né? Enfim, ainda há estímulo, Lucas Medeiros, para continuar escrevendo, insistindo, lançando livros numa época como essa? Olha, graças a Deus, sim, há estímulo. E um dos estímulos é a gente enfrentar justamente essa força cultural de não leitura que tem no Brasil. Infelizmente isso é muito comum. O brasileiro ele lê pouco mesmo. E a gente cresce, é mais fácil a gente ser apresentado a uma TV do que a um livro. E agora o celular, né? E o celular, ele é o maior vilão desse século, porque o celular, ele é muito viciante. Ele facilita a nossa vida demais, ele permite que a gente tenha o mundo na palma da nossa mão, só que... Dopamina pura aí. Quando você pega um celular... Mesma área do cérebro da cocaína. Você pega um celular, você pode ficar 1 hora, não vai cansar. Você pega um livro, 5 minutos dá sono. Dá. Então, o que a gente faz... Muita gente diz, eu não consigo ler. Isso é muito comum. É muito comum. E até os que leem passam pela famosa ressaca literária, que é quando você dá um tempo de livro, você não consegue pegar num livro, você não tá conseguindo mais ler por um tempo. Isso acontece. Eu acho que até faz parte, porque são muitas obrigações no dia a dia. Mas eu sempre reitero que as pessoas têm que tentar ler pelo menos aquilo que elas gostam muito. Busquem ler aquilo que vocês gostam, porque isso é um hábito muito positivo em suas vidas. E assim, melhora em tudo, né? Principalmente no foco. As pessoas estão muito ansiosas. Então eu sempre sugiro. Tem até um rapaz no Instagram que ele sempre diz assim, mais foco, menos ansiedade. Essa frase faz muito sentido, porque a gente se perde nos próprios pensamentos. E o livro ele é um exercício de foco. Para você ler, acompanhar, se concentrar, você vai ter um léxico, um vocabulário melhor e vai ter um conhecimento e fazer uma viagem sem sair do lugar. Mas eu acho que o outro grande estímulo, além de a gente enfrentar isso, porque quer ou que não, a dificuldade ela nos estimula a querer fazer algo melhor, a mudar esta situação. Também temos as leis, que são os fomentos culturais que ajudam muito os artistas, principalmente aqui em Guarabira região, mas a Lei Aldir Blanc, ela permite ainda que o artista se mantenha. É uma forma de o artista que quer sempre produzir, se manter produzindo. Só que aí a questão principal, produzir a lei permite, ok, mas se fazer o pessoal ler? Então eu acho que o principal é a gente sempre estar batendo nessa tecla, sempre estimular, sempre falar, não deixar esse assunto morrer de jeito nenhum. Porque não adianta dizer assim, Rafael, leia hoje. Pessoal aqui da bancada, leiam. Não adianta porque cada um tem seu tempo. A gente pode dizer a maior verdade do mundo para uma pessoa e ela talvez nem queira escutar, ela fica até com raiva. Cada ser humano, no seu individual, tem um seu tempo para crescer. Mas a gente pode mostrar pelo menos os benefícios. Olha, ler é um hábito muito positivo. Ler vai fazer você se concentrar mais, vai fazer você aprender mais, conhecer mais de si mesmo e do seu povo. E essa antologia ela traz isso. Ela vai trazer uma visão de que aqui no Nordeste, sim, temos histórias e grandes histórias. A gente acha que só um filme de sucesso, por exemplo, vai acontecer em Hollywood. Não vai ter nunca um Velozes e Furiosos em Guarabira, na Paraíba. Não vai ter um ápice de um filme de super-herói que se passa em Guarabira, na Paraíba. Mas temos livros que se passam em Guarabira, na Paraíba, e que fazem histórias épicas que valorizam o nosso povo. É verdade, a leitura é muito importante. Agora, precisamos introduzir desde a infância, né? Ver as nossas escolas, nossas crianças, os pais, tentar. Por que as pessoas têm uma repulsa à leitura? Porque geralmente é por obrigação. Vou fazer o Enem. Aí eu tenho que ler essa de Queiroz. Eu vou fazer um vestibular. Eu tenho que ler Graciliano Ramos. Gente, aquilo é pesado, porque você vai por obrigação, não por encantamento, não por prazer, né? Então, o Lucas disse bem, comece também aos poucos. Não queira ler o livro todo essa semana. Exato. Uma página. Leia a introdução hoje. Amanhã você lê uma página, amanhã você lê outro capítulo, aos pouquinhos, porque isso também é um exercício de adaptação, né? E procure escolher aquilo que você mais gosta.
Martins gosta do futebol, lê coisas do futebol, né? Exato. Everton gosta de tecnologia, lê coisa de tecnologia. Piti, que gosta agora de cantoria e futebol, lê coisa da cantoria. Então, aos pouquinhos, você tem que... Vitor é do direito, ele não vai ler todo o direito, ele vai escolher uma área ou um autor que tem uma escrita interessante, empolgante. Tudo é assim. Isso. Né? Então, eu, por exemplo, estou finalizando agora a psicologia, eu não consigo ler tudo. É impossível. Mas eu seleciono aquilo que não é obrigação, mas aquilo que é bom, que é prazeroso. Eu começo pelo aquilo que me interessa. Agora, outra coisa, viu, Lucas? Parabéns. Que é o seguinte, além de sempre a literatura, ela lutar contra a corrente, né, contra a maré, ela ir insistindo. Imagine se não tivesse mais produção. Isso. Se ninguém mais escrevesse. Porque ninguém quer ler, então pronto, vamos ficar só com os livros do século passado. Que é isso? E a história atual? E eu estou ressentido aqui, que eu já disse mais de uma vez e vou dizer de novo. Nós vamos passar as gerações sem o registro dos grandes vultos das nossas histórias. Você chega numa cidade, aí diz assim, o nome dessa escola tão bonito, o patrono é fulano e tal. Quem é? Aí o cara diz assim, rapaz, isso aí não. Tem algum registro aí? Tem não. Ele foi um professor, mas ninguém sabe. Não tem nada. Guarabira. Quem é que vai contar a história dos grandes vultos? José Soares de Carvalho, né, Rafael? Quem são essas pessoas? Mar de Aquino, né? Edgar Júlio, Geraldo Camilo, Maria Eulália. Então, assim, precisa aprofundar essas histórias. E aí você, como é um cara jovem, um escritor jovem, que certamente vai dar sequência a isso, com esse trabalho de coletânea que você está fazendo, de antologia, com outros jovens escritores, a Academia Guarabirense de Letras, que cumpre um papel importante, que incentiva, que chama, isso é muito legal. Então, parabéns. Como é que adquire o livro, hein, Lucas? Olha só, primeiro, quem está aqui nos ouvindo, eu já peço para seguir o meu Instagram, que é o @escritorlucasmedeiros. Lá, podem vir falar diretamente comigo. Lucas, eu quero o livro, eu coloco no grupo da pré-venda. Temos um grupo da pré-venda. Já estamos vendendo o livro ainda está em processo de impressão, mas quem tiver interesse, pode falar o valor? Pode. O livro custa R$60, é uma edição em capa dura, por isso que tá vendo que ele não tem... Bem bonito, né? Ele não tem a orelha, justamente por isso que ele é capa dura. E todo ilustrado. Tem qualidade, né? Ficou um trabalho... Eu sou suspeito a falar, mas eu fiquei muito feliz com esse trabalho, né? Já é bem o meu terceiro e quarto livro que eu faço com essa própria editora, o editorial Casa de Bonecas. Eles trabalham com muita qualidade, cada exemplar vem lacrado, faz um trabalho excepcional. Esse livro foi revisado, ilustrado, já está diagramado, como vocês podem ver. Esse é um dos exemplos. Essa ilustração aí eu fiz para o conto do pastor Antônio, que coincidentemente o seu conto se chama A Cruz de Antônio. Uma das coisas que eu gosto dessa ilustração, porque eu até separei para vocês, vejam como ela é regionalista. As mínimas características do que a gente mais tinha de belo em reunir amigos em torno de uma fogueira. E aí o que está acontecendo? Eles estão contando uma lenda, uma história de terror, né? Então assim, é uma coisa que meio que poucas pessoas sabem o que é isso. Quem sabe recorda. E eu disse, vou separar porque é um traço, algo bem nosso, bonito, isso aí. Bonito, então eu quis trazer isso para vocês, uma das ilustrações, pelo menos vocês estão vendo aí. Muito legal. Parabéns ao pastor. Gente boa, gente boa. Enfim, a todos, né, que estão envolvidos. A todos, parabéns a todos. Aliás, Rafael, no YouTube aqui, o Alberto Jorge disse assim, quem não lê, fala mal, quer dizer, mal fala, mal ouve e mal vê. A Kelly Menezes disse, lê é libertador. Já outra pessoa aqui disse, leia uma Bíblia, comece pelas cartas de Coríntios, leve e é muito didático, né? O amor. É verdade. Importante aqui a participação do pessoal. Mas leia. Mas toda leitura é válida. Leia. E quando você for apresentar uma leitura a alguém, conta bem bonito. Empolga a pessoa, ali vai facilitar muito que ela tem interesse de ler, porque também tem gente que apresenta mal, né? É verdade. Aquela coisa enfadonha, já apresenta com tristeza, com fardo. Aí o cara só vou ler esse negócio, não, que esse negócio está tão mal contado. Então, como o Lucas está fazendo, cria uma curiosidade, cria uma expectativa e a pessoa vai se sentir empolgada, né? Para ler. E assim, esses contos, eu vou logo
falando aqui pro pessoal que está nos ouvindo, são contos até divertidos, né? Eu acho que o que eles mais despertam na gente é a curiosidade. Eu li todos, nenhum deles assim vai deixar, algo assustador demais. Não, não é. Eu acho que é porque o terror que eu gosto não é esse terror traumatizante, é o terror curioso, é algo fantasioso, uma lenda ou algo do tipo. Então, é uma leitura revigorante e curiosa. Você vai se pegar lendo aquilo ali. E se isso acontecesse, rapaz, que... Então, cada autor criou uma história que traz não só a sua visão de mundo, mas também a visão do que eles gostam mais no seu Nordeste e também críticas. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante e pesada, mas necessária que os autores fazem, que é fazer críticas, porque o livro ele traz um reflexo do bom e também do ruim da época, lembra e faz a gente se questionar, temos que mudar isso ou a gente já está bom nisso aqui? Então cada autor trouxe uma visão muito crítica, muito positiva sobre o mundo. Eu gostei bastante. Muito legal. Lucas, muito obrigado, parabéns pela iniciativa. Conte conosco, a Academia Guarabirense de Letras e todo mundo que produz. Conte conosco, porque isso é muito interessante e vamos fortalecer cada vez mais. Isso. E só para reiterar, né, eu já deixo vocês convidados. Eu não posso dizer assim a data exata, mas acredito que no final de novembro esse livro estará sendo lançado aqui em Guarabira e colocarei o convite oficial nas minhas redes sociais para chamar todos vocês para celebrar esse evento. Ok. Falou Lucas Medeiros e todos os seus convidados para esse grande projeto. Um abraço, meu amigo.